Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, quero lhe contar minha história de vida. E sinceramente tem sido assim. Quando a conto, dando publicidade ao meu sofrer, tenho me sentido melhor. E é exatamente isso que eu busco. Tudo começa muito cedo na minha vida. Eu tinha apenas 18 anos quando me apaixonei perdidamente por um homem mais velho. Quando o conheci, eu não sabia. Mas 6 meses após o início do nosso relacionamento, eu descobri que ele era casado. Tarde demais, porque quando eu fiz essa descoberta, eu tinha acabado de anunciar para ele que eu estava grávida. Bem, eu nem preciso dizer que a reação dele foi péssima. Quero dizer, a pior que podia existir. Ele me disse: Amanda, eu não posso assumir essa criança, Amanda. Eu sou casado. Eu já tenho um casal de filhos com a minha mulher. E, sabe, Amanda, por outro lado, fica tranquila, eu não vou te desamparar. Mas em hipótese alguma, esse bebê pode nascer. Esse bebê não pode nascer, Amanda. Eu levarei você na melhor clínica do Rio de Janeiro. E quem a dirige, inclusive, essa clínica, é um grande amigo médico, é amigo meu. E lá você vai ter toda a segurança, você vai se internar e horas depois você sai de lá livre desse feto. Eu não estou exagerando e nem sequer aumentando nada. Mas foi exatamente assim, com essa frieza que ele falou. Na hora, eu comecei a chorar. Mas tive a reação que eu poderia ter. Não chama meu filho de feto. É uma criança que eu tenho em meu ventre. E jamais na minha vida serei capaz de fazer um aborto. Escuta aqui, eu terei o meu filho independente de você querer ou não. E quando eu disse isso, eu falei de maneira séria e convicta. E ele, vendo que eu seria capaz de tudo pela criança em meu ventre, tratou de calar-se e passou a pelo menos me dar apoio financeiro. E 3 meses depois de eu ter completado 19 anos, eu fui mãe pela primeira vez. Era muito jovem, mas não me arrependo, porque a minha filha foi o presente mais lindo que eu poderia ter na vida. Eu dei a ela o nome de Camila. Não foi fácil não, porque nada na vida o é. Enfrentei muita coisa, enfrentei tudo. Pressão familiar, pressão da sociedade, pressão até de amigos. Mas eu encarei a responsabilidade de ser mãe. O pai de Camila, ele sempre foi um covarde. O que ele mais temia era que a esposa dele e a família da esposa dele, diga-se, a família da esposa era muito rica. A mulher dele era rica, a família dela muito rica. Qual era o medo dele? O medo dele era que a família dela descobrisse, soubesse alguma coisa. Então, diante da imensa covardia, ele não se negava em pagar.
Pelo menos do ponto de vista econômico, eu não podia reclamar. E depois, sinceramente, eu não tinha nenhuma intenção de desmanchar o casamento de ninguém. E tinha minha consciência tranquila de que eu só havia entrado naquilo porque eu era ingênua. Eu nunca imaginei que ele fosse casado. Se eu sonhasse com isso, nunca que teria acontecido. E assim, eu vi o tempo passar. A mulher dele jamais soube da minha filha. Eu fiz o meu papel. Quando a Camila completou 4 aninhos de vida, eu fiz uma festinha para ela num buffet. Aí eu convidei familiares, amiguinhos da escolinha. Só que nesse dia eu tive uma surpresa. O pai da Camila, ele foi à festa. Como ele descobriu? Sinceramente, eu não sei. Porque ele não participava da vida dela. Ele apenas mandava o dinheiro. Mandava o dinheiro em espécie, inclusive. Ele tinha medo de fazer depósitos. Ele apenas mandava o dinheiro. Mas no dia que a Camila fez 4 aninhos, na festa, ele apareceu. E fez questão de levar um presente para a filha. E a presenteou como pai. Eu não entendi nada. Porque ele queria segredo e eu mantinha o segredo. Ninguém da família da mulher dele sabia de nada. Mas ele, de repente, quis dar publicidade ao fato, não entendi. E o porquê disso? O porquê veio em seguida. O casamento dele havia acabado, mas não por minha causa. Uma vez que não havia mais nada entre nós desde que eu anunciei a gravidez. E se não era por minha causa, menos ainda era por causa da minha filha. O casamento dele terminou, porque homem infiel, ele não apronta uma vez só, né? Ele não aprontou só comigo. A esposa dele descobriu outras 2 amantes do marido e o colocou para fora de casa. Quando ele apareceu no aniversário da Camila, ele já estava separado. Há mais de 4 meses que tinha acontecido e eu nem sabia. Foi nesse dia que o vi carinhoso com a Camila, minha filha, e se mostrava arrependido por tê-lo ignorado até ali, até os 4 aninhos. Nossa, como ela está linda, meu Deus do céu. Ah, minha filha, que orgulho que eu tenho de você. Problema dele, né? E da consciência dele. Depois ele veio para o meu lado, cheio de atenções também, mas ouviu de mim o que ele precisava ouvir. Escuta aqui. Eu errei com você uma vez e o fiz pela minha imaturidade total. Eu ainda sou muito nova. Eu tenho agora 23 anos, mas já maduro bastante para dizer que com você nunca mais. E quando eu disse isso a ele, falei com convicção. Ele colocou o rabinho no meio das pernas e saiu. Mas pelo menos, a partir daquele dia, a minha filha sabia que ela tinha um pai. E ele a procurou. Pelo menos procurou fazer, a partir dali, o papel de pai. E tem até uma boa relação com a Camila, para ser sincera. E contribui, sim, com uma pensão possível. Minha filha só me fez acreditar que ao decidir enfrentar o mundo, se necessário fosse para tê-la, foi o melhor que eu podia fazer. Eu sempre pensei assim. Você sabe que eu tenho comigo um pensamento. A mulher que pense antes de engravidar. Mas uma vez grávida, tem que encarar, Paulinho. Uma vez grávida não tem volta. Eu encarei e não me arrependo. Durante esse período, lógico, eu conheci outros homens, eu era muito nova. Durante esse período eu conheci outros homens, mas a gravidez faz sempre a mulher amadurecer mais rápido. Então, eu me tornei mais exigente em relação aos homens, mais criteriosa, e exatamente por isso,
eu não tinha conseguido nada firme em termos de relacionamento com ninguém. E tinha aquele detalhe, né? Aliás, considero um erro grotesco do machismo. O homem, quando ele fica sabendo que a mulher teve um filho fora do casamento, e ela tem um filho, fora do casamento, então o homem acredita que a mulher está disponível para o sexo. Ô Paulinho, boa pessoa, não estou te acusando não, tá? E nem estou acusando o homem de boa intenção, mas eu estou falando que grande parte dos homens pensa assim. Grande parte dos homens pensa exatamente assim. Essa é uma característica que eu acabei registrando em muitos homens e, de certa forma, me fez repudiá-los. Isso talvez explique o porquê eu só voltei de fato a acreditar no amor muito tempo depois. Eu voltei a acreditar no amor quando eu tinha completos 32 anos de vida. Caramba! Você demorou mesmo, hein, Amanda? 32 anos de vida. Eu estava vivendo uma fase ótima da minha vida. Eu tinha feito anteriormente um curso de 18 meses de graduação em farmácia. Aliás, eu recomendo, é um curso legal, viu? É um curso que dura 18 meses. Chama-se Graduação em Farmácia. É um curso que te prepara para ser propagandista de medicamentos farmacêuticos. Tem boas vagas, viu, Paulinho? Tem um número bom de vagas. Você se emprega na indústria farmacêutica e faz a ponte do medicamento e o médico. Eu amava o que eu fazia, porque eu passei a viajar muito, como propagandista de farmácia, ou propagandista de medicamentos. Eu passei a viajar muito e eu amo viajar, mesmo que seja trabalho. O que facilitava para isso é que a minha mãe sempre me ajudou em relação a Camila e cuidava da minha filha para mim. Então, eu podia trabalhar sossegada. E eu não podia reclamar, porque eu ganhava um salário por volta de uns R$ 5.500, mas eu tinha ainda ajuda das diárias. Então, como economizar? Porque eles dão uma diária para você. Se você gasta menos com a diária, você guarda aquele dinheirinho, entendeu? Então, eu cheguei a ganhar assim, eu ganhava mais de R$ 6.000. Dava para eu tocar a vida. Eu tinha mais a ajuda, né, da pensão do pai da Camila para ela. Eu podia dizer que eu estava longe de ser rica, mas muito próxima de uma vida tranquila. Eu tinha 32 anos quando eu fui participar de um congresso médico em São Luís do Maranhão. Ficamos hospedados num hotel maravilhoso, maravilhoso. Se um dia alguém for a São Luís, pode se hospedar nesse hotel, que esse aí eu garanto, viu? Chama-se Luzeiros. Nossa, que hotel! Hotel espetacular. Luzeiros. Fiquei lá. Tudo muito bem feito nesse hotel, tudo organizado, comida maravilhosa, não sei quantos restaurantes. Foi nesse ambiente, no Hotel Luzeiros, lá em São Luís do Maranhão, que eu conheci o Dr. Marcelo. Depois ele se tornou Marcelo só para mim, mas ele era o Dr. Marcelo, médico. Ele fazia parte do congresso médico e nós nos simpatizamos logo de cara. Ele, muito educado, demonstrou de cara interesse por mim. Eu não me escondi e procurei corresponder. Fiquei sabendo, para minha alegria, que ele era de lá mesmo, do Maranhão, mas ele trabalhava como médico na minha cidade. Portanto, ele estava trabalhando no Rio de Janeiro. Isso melhorava tudo. Mas ele conhecia tudo lá por São Luís. E ele saiu para me apresentar a cidade. Ele me levou, o primeiro passeio nosso, ele me levou ao porto, onde nós embarcamos num catamarã. Catamarã são barcos típicos de lá. Embarcamos num catamarã para atravessar o mar aberto até Alcântara.
Ah, tem que ir lá. Nossa, que lugar lindo. O tempo estimado de São Luís até Alcântara, de barco, dá 1h20. 1h20. Lindo passeio naquele verde mar. Chegando em Alcântara, fizemos um passeio pelas ruas da cidade, a cidade que é conhecida como a cidade que parou no tempo. Alcântara é conhecida como a cidade que parou no tempo. A coisa mais linda do mundo. Vimos tantas coisas belas, edificações coloniais e remanescentes por lá, como a matriz de São Matias. São ruínas, né? Ruínas maravilhosas. O cartão postal da cidade, essa matriz é a coisa mais linda do mundo. Almoçamos por lá. O almoço por lá foi uma delícia. Diga-se de passagem, uma delícia. Vale a pena conhecer. Foi lá em Alcântara que trocamos o nosso primeiro beijo. Eu e o Marcelo. E depois demos sequência no Rio de Janeiro. Eu tinha muito medo, sabe? Muito medo de homens comprometidos. Eu tinha muito medo de entrar de novo naquela fria que eu tinha entrado. Até porque a primeira grande lição da minha vida eu tive com o pai da Camila. Eu não queria errar mais. Então, quando o doutor Marcelo me ligou no Rio, a primeira coisa que eu fiz foi: Marcelo, será um prazer sair com você. Mas, por favor, se você quer mesmo sair comigo, você vai ter que vir me buscar aqui na minha casa. Esse era um truque que eu usava, porque um homem, quando ele é casado, ele dificilmente aceita se envolver com a família da namorada. Pode notar como é que é. O homem sai fora. E eu mandava logo essa e ficava esperando a reação do sujeito. Mas quando eu falei assim: Marcelo, se você quer sair comigo, você vai ter que vir me buscar aqui na minha casa. Ele agiu com naturalidade. Ele veio de fato me buscar em casa. Entrou em casa, conheceu minha mãe, conheceu a minha filha Camila. Bem, se ele quisesse sair comigo, deveria saber que eu tinha uma família e que minha família o conhecia. E a minha família era composta da minha mãe e da minha filha. E foi assim que o Marcelo e eu começamos a namorar. Foi um relacionamento maravilhoso. Ele frequentava a casa da mamãe, que era a minha casa, né? Levamos juntos a minha filha para a escolinha, levávamos juntos a Camila para a escolinha. Era uma relação tranquila e normal. Eu o amava muito e sentia que o sentimento dele era recíproco em relação a mim. Não só eu, como todos que conviviam conosco, apostavam no nosso amor. Eu digo assim porque fomos descobrindo ao longo da relação que tínhamos outros amigos em comum, gente da área da saúde. Embora o Marcelo estivesse trabalhando no Rio, ele era oriundo de Balsas. Alguém que está ouvindo esse relato já ouviu falar dessa cidade? Balsas. Balsas é um município lá mesmo no estado do Maranhão. O pai dele tinha uma fazenda por lá. Balsas é um município que faz parte de uma divisa agrícola no Maranhão chamada de Matopiba. Matopiba é um município destaque pela agricultura mecanizada e automatizada. É uma cidade muito boa, muito produtiva, sabe? Nessa coisa de agronegócio, é uma cidade que participa muito. Uma cidade muito próspera. Não raro, o Marcelo, ele viajava para lá, para Balsas, onde ele ainda ajudava o pai e tinha mais ou menos essa rotina. O Marcelo ficava 2 semanas no Rio e aí ele ia e ficava 1 semana em Balsas. Nas 2 semanas que ele ficava no Rio de Janeiro, nós nos víamos praticamente o tempo todo. Com a intimidade, ele foi ficando de dentro da minha casa. Às vezes, eu viajava a trabalho e mesmo assim, ele ia almoçar com a minha mãe. A minha mãe fazia moqueca,
que ele amava a moqueca que a mamãe faz uma moqueca que é uma delícia, ardidinha, com aquele caldinho ardido, ele amava. Isso dá para vocês entenderem o quanto nós fomos nos tornando íntimos, eu e o Marcelo. Ele chamava a minha mãe brincando de sogrinha preferida. Cadê minha sogrinha preferida? O que a minha mãe fazia? A minha mãe ria. Cadê minha sogrinha preferida? O que fazia minha mãe rir. E respondia para ele, lógico que eu sou sua preferida, porque sogra só tem uma. Ele ria mais ainda. O que mais me cativava nele, Marcelo, era exatamente a forma como ele tratava a Camila, minha filha. Muito carinhoso com a Camila, muito atencioso com a minha filha. E ele brincava com ela. Camila, o meu sonho é ter uma filha assim, igualzinha a você. Esse é o meu sonho, Camila. E foi assim que ele foi cativando também a Camila. Lógico, cativando a Camila, cativando a minha mãe, cativando a mim. E nesse clima, 2 anos se passaram. 2 anos. Até que estando em outro congresso, em Curitiba, eu comecei a ter uns enjoos. Estranhei. Esse enjoo aqui, eu tô lembrado. Espera aí. Eu estranhei. Lembrei daqueles enjoos de quando eu havia engravidado da Camila. Eu tive sintomas parecidos. Ai, meu Deus. Será que eu tinha engravidado de novo? Eu tinha uma colega propagandista também, que representava esses testes rápidos de gravidez. O nome dessa minha colega propagandista, Beatriz. Mas a gente se tratava carinhosamente assim. Ela me chamando de... Meu nome não tem muito jeito de mudar, né? Amanda, e eu Bia para ela. Ô Bia, pedi a ela. Um teste. Esse teu lançamento... Ela estava lançando um teste de gravidez. Era lançamento, aquele modelo. Você me arruma um desse aí? Amostra grátis? Lógico. Por quê? Quero fazer um negócio. Tá aqui. Ela me deu o teste. Era amostra grátis. Eu fiz o teste. Lá mesmo no hotel, em Curitiba. Positivo. Tô grávida, meu Deus do céu. A Bia estava comigo. Deu gravidez. Parabéns, né, Amanda? Parabéns, Amanda. Mas será que esse teste aqui é bom mesmo, Bia? Porque você tá louca. Eu estou representando esse teste é infalível. Você vai ser mamãe, você pode crer. Parabéns. Fiquei feliz. Eu acho que eu já deixei bem claro para vocês como é que penso em relação à gravidez. Uma vez grávida, para mim não tem volta. Mas óbvio, eu queria, logicamente, saber como é que o Marcelo iria reagir. Mas essa colega Bia, ela não guardou segredo sobre a minha gravidez. Ela acabou contando para uma outra propagandista, tinha uma outra propagandista lá, de nome Regina. E essa Regina, ela não era íntima minha, era muito conhecida da Bia. E ela contou para essa Regina. E essa Regina veio conversar comigo. Essa outra propagandista veio falar comigo. Oi, Amanda. Oi, Regina. Então, a Bia me contou que você está grávida? Ai, meu Deus do céu, ela é fofoqueira, a Bia. Mas tudo bem. Se ela te contou, né? É.
Eu acho que eu tô. Pô, parabéns. Obrigada. Parabéns. Eu agradeci. Mas eu notei que a Regina queria me falar mais alguma coisa. Mas você quer me falar mais alguma coisa, Rê? Não, desculpa eu perguntar. Mas você continua com o doutor Marcelo? Quero dizer, o doutor Marcelo ainda é o seu namorado? E, portanto, o pai da criança? Eu respondi para ela que sim. Sim. Sim, o Marcelo é meu namorado. Eu notei que a Regina fechou o semblante. O que foi? E ela falou: eu não sei se você sabe, Amanda, eu não sei se você sabe, mas eu sou lá do Maranhão também. Ah, é? Então, eu conheço o Marcelo de lá, sabe? Quer dizer, eu conheço, na verdade, mais a família, assim. A família dele. Conheço mais a família do que ele. Sei. E o que tem? Meu Deus. Nem sei se eu deveria, mas eu acho que sim. O que foi? Vou te falar. Fala, o que é? Você sabia? Você sabia que... Fala logo, Rê. Você sabia que o Marcelo é casado? Como é que é? Não entendi. Marcelo, doutor Marcelo. Ele é casado. Nossa. Quando a Regina me falou aquilo, eu senti a minha cabeça rodar. Não era possível. Não era possível que eu tinha permitido acontecer de novo a mesma coisa comigo. Não era possível que eu tivesse permitido acontecer exatamente o que acontecera no passado. Não era possível. Tudo bem, na primeira vez, eu tinha desculpa da juventude. Na primeira vez eu tinha 18 anos. Caramba! Eu era ingênua. Eu era uma menina. Mas agora eu estava com 34 anos. 34 anos, uma mulher madura, mãe de uma mocinha, minha filha já uma mocinha, viajada, preparada, tão cuidadosa. Será que aconteceu de novo? Regina, aquela propagandista que era também do Maranhão, ela continua falando. Mas ela continuou falando e eu já nem conseguia mais prestar atenção no que ela falava. Eu pedi um tempo. Me dá um tempo, Regina, dá um tempo para mim. Eu preciso organizar meus pensamentos de novo. Porque o que ela tinha para me dizer era importante. Então eu queria ouvi-la, só que eu não estava conseguindo raciocinar. Ela me deu um tempo. E depois desse tempo ela me contou. A Regina era profunda conhecedora, não do Marcelo, do doutor Marcelo, mas especialmente profunda conhecedora da família da mulher do Marcelo, da esposa do Marcelo. Então ela diz, olha, eles já são casados há uns 10 anos pelo menos. E pelo que eu sei, a mulher dele não pode engravidar. A mulher do Marcelo não pode engravidar. Meu Deus, eu perdi o rumo. Eu não sabia nem aonde eu estava mais.
Nem sei como eu consegui dar sequência ao meu trabalho. E eu ainda errei, dando uma bronca na Regina. Por que ela não tinha me contado antes? Mas a verdade é que ela não poderia ter me contado antes mesmo. Nós não éramos íntimas. Eu e a Bia, tudo bem, mas não era íntima da Regina. Nós não tínhamos essa intimidade. Ela só se interessou pelo meu caso porque a Bia contou para ela da gravidez. E ela, a Regina, não se via no direito de invadir a minha vida. Ela tinha razão. Eu conhecia a Regina apenas de vista, assim, de congresso, sabe? Oi, só isso. E ela só me procurou porque a Bia lhe contou e disse que eu tinha ficado muito feliz ao me saber grávida. Meu Deus, eu não vi a hora de eu voltar para casa e ter aquela conversa com o Marcelo. Eu queria conversar com ele. Cheguei em casa de volta numa segunda-feira. Cheguei por volta já de umas 18h30 na minha casa. E ele estava em casa. A minha mãe estava lhe servindo um caldo que ela fazia e ele amava. Por coincidência, eu cheguei exatamente na hora em que ele, Marcelo, estava falando para minha mãe: Dona Cirlei, é por isso que eu digo que a senhora é minha sogra preferida, Dona Cirlei. Escutei ele falar e já gritei: por quê? Sogra preferida por quê? Tem outra? Ele levou um susto. Mas obviamente não era o momento de eu levar a conversa avante. Mas de certa forma, eu já não consegui mais sorrir, já não consegui mais ser como eu era com ele. Eu sou muito transparente. Ele sabia que tínhamos algo grave e importante para conversar. Quando ele terminou de fazer a refeição, pedi licença à minha mãe, à minha filha, entrei com ele para o meu quarto, tranquei a porta e fui direto. Marcelo, eu descobri tudo, Marcelo. Ele me olhou assustado. Olhou com os olhos graúdos, arregalados. Descobri tudo. Descobri que você tem mulher, você é casado em Balsas. Ele calado, assustado. E eu completei: pena que eu descobri tudo, quando também descobri que eu estou grávida de você. Nossa, quando eu falei assim, eu queria que vocês vissem a cara dele. Se ele pudesse abrir um buraco e entrar dentro, teria feito. Não havia como negar. Eram dois fatos pesados demais e importantes demais, ditos para ele assim na lata. Ele não podia negar. Ele confirma a história do casamento. Ele confirma a história. Ouvir dele a confirmação de que ele era casado, agora era pesado demais para mim. Me senti usada, enganada. E ao mesmo tempo que eu me senti usada, enganada, me senti envergonhada por estar naquela situação de amante de novo. Só que da primeira vez eu tinha desculpa, eu tinha 18 anos, e agora? Eu tenho 34, o que eu vou falar? O que eu vou falar para minha mãe? O que eu vou falar para minha filha? Pela segunda vez na minha vida. Não, eu não merecia aquilo. Eu não merecia aquilo. Eu olhava para ele e, para ser sincera, eu tinha vontade de agredi-lo, sabe? Antes, eu acreditava que teríamos um futuro juntos. E agora, ainda se fosse só eu, mas havia em meu ventre um bebezinho. Parecia um castigo. Tudo se repetia em minha vida, quase
15 anos depois. Sim, afinal, a minha Camila, a minha filha, estava agora com 14 anos. 14. Uma mocinha já. Eu percebi que quando mais jovem eu fui mais corajosa, sabe? Eu notei isso, que quando eu tinha 18 anos eu fui mais corajosa. Afinal, eu dispensei o pai da Camila de cara. E agora, era para eu ter feito a mesma coisa com o Marcelo. Mas que coisa. Será que o tempo, na medida em que passa, nos faz menos corajoso, menos corajosa? Ou o tempo, na medida em que passa, nos faz mais reflexivo, reflexiva? Perguntas que eu deixo no ar, para você responder depois nos comentários. Eu era mãe solo e com a ajuda da minha mãe, nunca havia nos faltado nada. É verdade que o pai da Camila sempre ajudou no financeiro. Mas estava provado a mim mesma que eu era capaz. Se eu havia dado conta de uma filha, eu daria conta da outra ou do outro. Eu também nunca dependi de homem para nada. Eu sempre me virei sozinha. E falo isso como uma forma de desabafo, porque não me custava dispensar também o Marcelo e levar avante a minha gestação, a minha gravidez. Mas eu me deixei levar por aquela conversa. A conversa do Marcelo. Ele olhou para mim e falou: sabe, Amanda, eu amo você, assim como eu aprendi a amar sua mãe, sua filha. Eu tenho mesmo esse casamento lá em Balsa, sabe? É verdade, esse casamento eu não posso negar, ele existe. Mas é um casamento que se arrasta, Amanda. E tanto é verdade que eu fico muito mais tempo aqui no Rio de Janeiro do que lá. Me dá um tempo. Por favor, não fale nada com a dona Cirlei, sua mãe. Não conta nada para Camila, sua filha. Faz assim, me dá um tempo, eu vou resolver a minha situação e depois eu me caso com você. Confie em mim. Amanda, você confia em mim? Para tudo. Para tudo, você confiaria? Você que está ouvindo a minha história, você confiaria? Sim ou não? Você quer saber o que eu fiz? Você quer saber o que aconteceu na minha vida? Diante da minha decisão, você quer saber o que rolou daí para frente? O que aconteceu na minha vida? Então você não pode perder o segundo capítulo da minha história. Amanhã, aqui nesse canal, nesse mesmo horário, não perca o segundo capítulo da história da Amanda. Aquela que engravidou aos 18 anos de um homem casado pela ingenuidade. E aquela que engravidou aos 34 anos de um homem casado, por quê, caramba? Onde foi que eu errei? O que você teria feito de diferente de mim? Aonde foi que eu errei? E diante desse pedido do Marcelo, você confiaria? Não perca. O segundo capítulo da minha história vem aí.